Pessoal, agora a gente vai para a área da aplicação, tá? Higienize as mãos antes de colocarem as luvas. Passem álcool, tá? Limpa bem a mão. Aqui a gente vai começar a tatuar, estruturar o desenho. Vou começar por baixo, vou fazer todo o caule, todas as pétalas, toda a folhagem. Depois, por último, fazer o fundo, que é as pinceladas, tá? A diferença, esse work eu não passei para vocês tatuarem em pele artificial, tá? Porque eu acho que a realidade é uma só. Vocês não vão entrar no mercado para tatuar pele artificial. Vocês vão entrar no mercado para tatuar pele humana. E a melhor evolução que você tem é batendo de frente com a realidade, tatuando pele humana. Você vai errar, vai acertar, vai continuar errando. Eu erro, todo mundo erra, grandes artistas erram. A diferença que vai fazer você chegar lá é o que você faz com esse erro. Se você tiver humildade suficiente de entender que você errou e no próximo trabalho você vai acertar, fazer de tudo para entregar o máximo ali, é o que vai fazer você qualificar o seu trabalho e se tornar um profissional com excelência. Então vamos lá, vamos para o que interessa, vamos tacar tinta na pele, tá? Vou pegar minha máquina aqui. Aqui, ó, eu uso o próprio cartucho fechado para fazer o furinho aqui na parte de dentro, tá? Para poder colocar ele depois. Para não arrancar, né, o plástico aqui em volta. A gente tem que tirar essa partezinha, mas não pode deixar ela ter contato para contaminar. Sempre abre o cartucho para onde ele está falando, segura ele aqui, cuidado para não se furar, cuidado para não furar o cliente antes do tempo. Olha o cartucho para ver se está tudo em ordem, as agulhas, tá? Se tá tudo certinho. Viu que tá tudo certo? Membrana tá funcionando? Cara, coloca o cartucho aí e vamos para cima. Vou ligar a máquina aqui. Papel toalha. Aqui ela marca o tempo e eu vou mostrar para vocês o tempo que a gente vai demorar para fazer esse trabalho. Nessa máquina eu estou usando uma voltagem de 7,5, tá? 7,7. Essa máquina, como eu expliquei, ela tem um curso de 3,5 com um amortecimento de 15H. O curso é a distância que a haste faz para bater a agulha. Quanto maior o curso, mais seca e mais forte ela vai ficar. Então, para agulhas maiores, como 19, 23, bucha de 15, bucha de 11, é melhor um curso maior. Se você for utilizar uma agulha mais fina ou quiser fazer uma sombra mais leve, se você for fazer algo mais delicado, é melhor você utilizar um curso menor. Um curso de 2,5, 3, até 3,5, para uma sombra mais suave, para uma agulha mais fina, é melhor, que vai facilitar a aplicação do seu trabalho e não vai deixar você estourar o traço ou fazer algumas outras alterações. Vamos lá então, aqui eu vou começar com a buchinha de 5. Eu vou fazer toda a estrutura do caule com a buchinha de 5, todo o contorno dela com a bucha de 5, e os traços mais finos eu vou fazer na parte de dentro, alguns detalhezinhos aqui, e a estrutura aqui das folhagens, tá? Vamos lá, liga ela, pega a tinta, a vaselina, eu sempre coloco a vaselina nesse lado aqui para ter uma melhor praticidade para poder passar onde eu for fazer o traço, tá? Regula ela por tanto de tinta. Aqui eu vi que ela começou a espirrar, tá vendo? Significa que a tinta ela tá bem diluída e a pressão da máquina tá mais forte. Então eu tenho que ajustar ela aqui um tanto de agulha que fique estável para eu poder tatuar. Aqui vocês podem ver, ó, que a tinta eu passo o papel, ela já sai. Por quê? Porque ela tá com a diluição exata. Se ela não tiver com uma diluição boa, você vai passar o papel, ela vai borrar e não vai sair. Vai ficar como se fosse um borro preto em cima e vai dificultar você ver o seu trabalho. Então aqui, bora lá. Máscara no rosto. A vaselina, ela serve não para amortecer a pele. Ela serve para o pigmento não espalhar na hora que você for tatuar. Estica bem a pele, olha o que você vai fazer, bora lá, e tatua. Eu sempre entro com movimento de pêndulo, então eu vou vindo, eu vou sentir a pele, entrei.
Agora aqui eu sigo. Seguindo sempre o que eu vou fazer. Eu nunca vou limpar pro lado que eu tô tatuando. Eu vou limpar sempre pro lado oposto para não interferir no meu decalque. Traço firme, constante, sem sair secreção, bem aplicado. É isso. Achei a profundidade da pele, só seguir o baile. Emenda de traço, mesma coisa. Entra flutuando e vai continuando. Deixa eu abaixar minha cadeira aqui. Escutei. Eu sempre gosto de sentir a pele no começo fazendo alguns aquecimentos com a mão. Então, se você não está com uma firmeza na mão, cara, alonga a sua mão, faz alguns movimentos no papel antes, círculo, bolinha, quadrado, algo bem solto, bem leve, para você poder ir aquecendo a sua mão para na hora de tatuar você já ter uma firmeza, tá? Traço bem consistente, bem firme, bem emendado. Parece que é um traço contínuo, mas não é. Várias emendas estou fazendo, terceira vez já que eu estou emendando. Quina, mesma coisa. Se atentem muito a isso. Entrou na quina aqui, cara, pega, foi, tira. Limpa, olha o que você fez. Beleza, é isso? É isso. Volta. Sempre desconstrua o trabalho para você construir. Olha o que você está fazendo, limpa o trabalho. Sente a pele do cliente, pessoal. Sempre sinta a pele do cliente antes de sair tacando marcha. Vai aquecendo a mão, vai fazendo alguns movimentos, se encontre primeiro para depois você ir tacar a marcha. Se atente muito com a profundidade para ele não estourar, sente a derme, sente o que você está aplicando, o que você está fazendo. Não tem como, pessoal, você fazer o caule, depois fazer a peta, depois fazer o fundo. Você sempre vai para uma construção única. Comecei pelo caule, finaliza o caule, depois você faz a outra etapa. Comecei com uma agulha mais grossa, vou fazer tudo com a agulha mais grossa e depois fazer a agulha mais fina. O que ajuda na precisão e na estabilidade do traço? Vocês travarem a respiração. Trava a respiração na hora que for fazer o traço, na hora que for fazer a emenda. Você viu que a mão não está correndo mais? Sobe o traço. Depois você volta com o mesmo processo, o mesmo movimento de pêndulo e emenda um traço no outro. Vocês estão vendo que eu estou trabalhando com a mão em cima, a caneta aqui do fundo quase saiu, mas o decalque ainda não. Por causa daquele macetinho que eu passei para vocês do aloe vera junto com o transfer.
Quando você se encontra e sabe o que você está fazendo, já traça o processo para a construção da arte ser feita, fica tudo muito mais fácil. Aqui eu vou fazer o bold line, né, relativamente com uma agulha fina, mas ainda assim é uma agulha mais grossa do que a agulha mais fina que a gente vai utilizar para fazer toda essa estrutura de fora aqui da folhagem, onde ele vai destacar mais e dar mais ênfase para o meu trabalho. Vocês podem ver que tem algumas regiões que às vezes eu dou uma voltadinha. Por exemplo, aqui. Eu vi que ele não pegou a espessura que eu quero, mas eu volto muito mais superficial do que eu entrei a primeira vez, tá? Muito mais rápido também, para manter a mesma consistência do traço do começo ao fim. A ideia de uma tatuagem bem aplicada é isso. Não é você só tacar tinta na pele e ficar por isso mesmo. É você entender que a espessura da agulha ela tem que seguir do começo que você vai começar a tatuar até o final que você vai terminar o seu traço. O básico bem feito é o seu trabalho bem qualificado. Por que eu não tracei essa pétala? Porque essa pétala está atrás. Se a gente for parar na composição de desenho, o que está na frente sempre vai ser mais grosso do que está atrás. Então, margem de perspectiva e profundidade, ela vai ser traçada com a agulha mais fina, tá? Nunca você vai entrar assim. Você sempre vai entrar com movimento de pêndulo. Por mais pequeno que seja o espaço, você sente a pele, entra e sai. Para você não fazer as bolinhas na hora de fazer a efetuação do trabalho, tá? A ideia de emenda é você emendar o traço e parecer como se fosse um traço só, sem ficar com as bolinhas para poder distinguir ali que está sendo emendado. Máquina, eu sempre dou uma inclinadinha nela, nunca deixo ela 100% reta, tá? Sempre no 90 graus ali quase. Para refinar o trabalho, depois que eu finalizar os traços, eu vou entrar com a agulha mais fina, vou fazer a montagem dos traços mais finos e vou pegar as quininhas para deixar um destaque ali, né, e dar um refinamento melhor para o trabalho. Para não ficar uma coisa muito pesada. Eu falei que é muito importante vocês sentirem a pele do cliente, porque cada região é uma região. Cada parte do antebraço aqui é um tipo de pele. Então aqui, por exemplo, na parte de cima, ela já está mais chata de aplicar, uma pele mais flácida. Então eu tenho que melhorar minha constância e, consequentemente, ter uma noção maior da profundidade que eu estou aplicando. A parte do traço, pessoal, é sempre a parte mais chata de fazer, tá? Onde vocês têm que ter mais concentração, onde vocês têm que ter mais foco, né? Para o traço ter a constância do começo ao fim. Ele não pode começar de um jeito e terminar de outro.
Aqui agora minha mão já deu uma aquecida, vocês podem ver que o trabalho vai fluindo mais rápido. Eu vou conseguindo ter uma conclusão mais fácil da aplicação que eu estou fazendo. Tá? O hiperfoco aqui já ativou no que eu estou fazendo. Então, na construção aqui na minha cabeça já está certo já o que eu vou fazer, o que antes eu estava com algumas dúvidas do que eu ia fazer no trabalho, se ia ser isso mesmo, e agora eu já tenho uma noção do que é a profundidade da pele dela. Eu sei que na hora que eu for fazer um traço mais fino, eu já sei como que eu vou estar aplicando. Na hora que eu for fazer uma sombra ou um preenchimento sólido, eu sei a profundidade que eu vou querer aplicar ali. Você pode ver que essa secreçãozinha aqui, sabe, pessoal? Que é a nossa linfa, tá? Ela não é ensanguentada. Ela é uma secreçãozinha mais alaranjada, né? Esse inchaço que tá aqui, consequentemente, a gente chega no vasigel ali, dá uma aplicada nele, tá? Deixa ele agindo na pele e esquece, tá? Deixa ele aqui, passa bem espalhadinho, só um pouquinho. E esquece dele ali. Continua o trabalho, segue o baile. Se você achar que tá ruim para você, se mexe, movimenta o cliente, tá? Até você achar a posição que fica mais fácil para você traçar. Consequentemente, eu tenho mais praticidade em puxar o traço do que subir com o traço. Então, eu vou sempre me adaptar para conseguir puxar o traço para poder fazer uma qualidade melhor. Fiz toda a estrutura do meu trabalho. A gente vai parar, vai limpar, pegar o clean, joga no papel, ver o que você fez, ver o seu trabalho. É muito importante que você tatue limpo, tá? Não se suje. Tente ter a mesma disciplina do começo da tatuagem até o final para você conseguir manter a sua qualidade. Estruturei toda ela, já fiz o caule aqui, tá do jeitinho que eu queria. Agora a gente vai entrar com a agulha mais fina para fazer os traços mais finos e fazer o refinamento do trabalho.